Ora, agora vamos ver a segunda parte da obra Mensagem, que se intitula Mar Português. Reparem logo na ousadia deste título, Mar Português. Efetivamente, tal como nos Lusíadas, Camões escolheu a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia como o grande feito que ele considerou que os portugueses tinham realizado e que era um feito realmente verdadeiro, real, em relação aos feitos da Antiguidade, o nosso poeta, Fernando Pessoa, nesta obra Mensagem, vai selecionar, vai escolher, vai construir uma parte chamada Mar Português. E vai, efetivamente, selecionar, escrever 12 poemas esses que vão focar, precisamente, esse domínio dos mares por parte dos portugueses. O primeiro poema que ele vai focar, que ele vai escrever, que vai aqui ser introduzido nesta segunda parte, é o poema O Infante. Claro, tinha de ser o Infante Dom Henrique. E então, o que é que nós vamos ter deste infante? Este infante vai também ser apresentado como escolhido por Deus, lá está o herói simbólico, né? Que é escolhido por Deus para realizar algo. Então, reparem, Deus, poema, o infante, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, reparem, quem te sagrou, a ti, infante, que foi Deus, quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós, em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar, e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Reparem como, tão interessante, neste poema, que ainda estamos nesta parte ainda de exaltação patriótica, temos já um verso ali, subtilmente colocado, Senhor, falta cumprir-se Portugal. O poeta está a dizer-nos que está a escrever no século XX e está a falar do infante Dom Henrique do século XV. Mas nós temos aqui, efetivamente, este nosso infante Dom Henrique, que vai ser apresentado pelo poeta como aquele que proporcionou a conquista dos mares, a conquista do desconhecido. Efetivamente, outro poema, vão reparar que outro poema que aqui vai aparecer, vai ser o poema, que depois vamos ver, que é o poema Mar Português. Mas antes de lá chegarmos, gostaria de vos falar um bocadinho do Cabo Bojador. Porque nós vamos falar do Cabo Bojador, lembram-se do Mar Português, ao mar salgado, quanto o teu sal são lágrimas de Portugal, é um pouco mais adiante, já lá iremos. E iremos ver que nesse poema se vai dizer quem quer passar além do bujador, tem de passar além da dor. O bujador. O bujador é aquele cabo que se situa, chama-se bujador porque, digamos, sobressai na África ocidental, e temos esse cabo bujador, que é precisamente o extremo ocidental de África, como um cabo difícil de ultrapassar. Estamos a ver a imagem agora e onde reparar que o cabo bujador, esse cabo que aí está, na zona das Canárias, é um cabo que não foi ultrapassado, olhem bem, nem por romanos, nem por fenícios, nem por cartagineses, grandes navegadores, nem pelos espanhóis, nem pelos franceses, nem pelos ingleses, não foi ultrapassado. Quem é que vai ultrapassar o cabo bujador? E porquê a dificuldade do cabo bujador? Reparem neste relato do cronista Gomes e Anos de Zurar do século XV. O infante Dom Henrique tinha vontade de saber a terra que ia além das Ilhas Canárias e de um cabo que se chama de Bujador, porque até aquele tempo, nem por escritura, nem por memória de nenhum dos homens, nunca foi sabido determinadamente a qualidade da terra que ia além do cabo, do dito cabo. O infante começou de aviar seus navios e gentes, mas tanto que para lá enviasse muitas vezes homens treinados na guerra, nunca foi algum que ousasse passar aquele cabo do Bujador, para saber a terra de além, segundo o infante desejava. Como passaremos, diziam eles, os termos que puseram nossos pais, ou que proveito pode trazer ao infante a perdição de nossas almas juntamente com os corpos? É claro, diziam os mariantes, que depois deste cabo não há gente, nem povoação alguma. A terra não é menos arenosa do que os desertos da Líbia, onde não há água, nem árvore, nem erva verde, e o mar é tão baixo que uma légua de terra não tem de fundo mais do que uma braça. As correntes são tamanhas
que navio que lá passe jamais poderá tornar. Repare, isto é o relato de um cronista mostrando a aflição dos navegantes. Efetivamente foram mais de uma dezena de vezes que se tentou passar a Cabo Bojador. É preciso nós compreendermos que o Cabo Bojador se situa na zona do deserto do Saara. E então os navegantes faziam a navegação relativamente perto da costa. Repare, os navios iam para sul, e para sul, repare, a África ficava-lhes à esquerda. Por isso é que nos navios se chama bom bordo ao lado esquerdo do navio, se assim se possa dizer, porque é o bom bordo, o bordo bom, que é o bordo que dizia respeito à terra, onde se ia fazer a aguada. Era forçoso ir à terra, sobretudo para trazer água potável. E também alguma fruta, um animal que se caçasse, mas a ir à terra era fundamental. E, sobretudo, pela água potável. Ora bem, naturalmente que era preciso navegar e de vez em quando ir à terra, fazer a aguada. Ora, quando chegam àquela zona do Cabo Bojador, vai-se à terra e é deserto. Algumas milhas a sul, vai-se à terra e é deserto. E, portanto, os navegantes tinham a água mais ou menos, enfim, calculado, qual era o consumo que se fazia, a determinado momento tinham de regressar, senão morreriam à sede. E então foram diversas as vezes que se tentou passar o cabo sem sucesso. Mas em 1434, Gilianes, amando o infante Dom Henrique, passou o Cabo Bojador. Isto parece assim algo, enfim, vulgar, mas não. O dobrar do Cabo Bojador pelos europeus foi, digamos, a grande conquista, porque o bojador era precisamente o que impedia a descoberta dos mares do sul, do Atlântico Sul. E quem o dobrou? Repare, essa é a verdade, é a história que foram os portugueses, mas é que enaltecido pelo poeta como o cabo que efetivamente fez com que o feito dos portugueses fosse especial. Nenhum dos povos anteriores habitantes da Europa o tinham feito durante séculos e séculos. Daí, portanto, essa marca de grandeza dos portugueses atribuída aqui pelo poeta. Bom, naturalmente, daí, reparem o poema que tem aí diante dos olhos, o poema Horizonte. Ó mar anterior a nós, teus medos tinham coral e praias e arvoredos. O mar, olhava-se para o mar com medo, mas quando os portugueses o ultrapassaram, o cruzaram e chegaram então às terras, além do mar, então afinal havia praias, arvoredos, tudo era belo. Então termina esse poema, reparem, com aquela estrofe: o sonho é ver as coisas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na minha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Bom, essa noção do horizonte e daquilo que afinal o horizonte era uma linha fria, mas depois de ser descoberta pelos portugueses, de ser ultrapassadas as dificuldades do mar, passou a ser caminho. O mar deixou de ser fronteira para passar a ser caminho. É essa a mensagem que nos pretende ser apresentada aqui pela obra. Um outro poema desta parte do mar português, em que se nota esta marca, digamos, do navegador português que foi escolhido por Deus, é o poema relativo a Diogo Cão, que se intitula Padrão, que começa assim: o esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. Deixei este padrão. Os padrões de Diogo Cão são efetivamente... os padrões eram algo muito importante naquela altura dos descobrimentos. Porquê? Os padrões eram colocados normalmente em promontórios, em sítios onde havia água e onde havia populações amigas, em que os portugueses podiam ir à terra e trazer mantimentos para o navio, como digo, alguns frescos, uma fruta, mas sobretudo água, e onde eram bem recebidos. Havia alguns padrões, meia dúzia de padrões na costa ocidental de África e depois na costa oriental, mas tudo na costa ocidental, precisamente que era fundamental para que os navios fizessem o seu percurso. Ora bem, então Diogo Cão é precisamente esse homem responsável pela colocação de vários padrões no tempo de Dom João II, antes de se chegar ao final da África, antes de chegar ao tal Cabo das Tormentas, que vai depois chamar-se o Cabo da Boa Esperança. Então, o que é que este poema, também posto na boca de Diogo Cão, diz ele no final do poema: e ao imenso e possível oceano,
ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. Esta noção do mar sem fim é português porque o mar com fim, o Mediterrâneo, era grego ou romano. Era um mar confinado. Mas o mar sem fim, o mar que não sabia onde é que ia terminar, que não sabia, esse é o mar português na ótica do poeta Fernando Pessoa, na ótica desta figura que ele põe aqui a falar, que é Diogo Cão. Aliás, curiosamente, Miguel Torga, em maio de 1973, junto de um dos padrões colocados por Diogo Cão, diz precisamente que Diogo Cão foi aquele que descobriu e não, que só descobriu e não conquistou. É uma frase que ele atribui, em que ele se refere à perspectiva de Diogo Cão. Mas pronto, este é outro poema, efetivamente, desta conquista dos mares, deste ultrapassar dos mares, deste transformar os mares em caminho e não em fronteira. Eu gostaria mesmo de vos mostrar esta imagem sobre os padrões de Diogo Cão. Se repararem, fica aqui a imagem para depois se poder ler com calma, a imagem efetivamente que tem em referência a 4 padrões de Diogo Cão colocados em África para poderem olhar e ver alguns exemplos desses padrões. Chama a atenção para o último, se repararem, está aqui um diapositivo especial só para os padrões de Diogo Cão, o padrão que está neste momento ainda num museu alemão, visto que a Namíbia, a antiga Namíbia, foi possessão alemã, e os alemães resolveram levar este padrão português para a Alemanha e preservá-lo lá. É o único padrão que ainda tem a coroa, que ainda tem a cruz. Reparem, o padrão tinha o emblema de Portugal, tinha as armas de Portugal, tinha um dístico, este, por exemplo, tem a referência a Dom João II, se reparem de um lado e do outro, e depois tem a cruz, que era um elemento frágil, que naturalmente se partia com facilidade, e daí, precisamente, este padrão que aqui aparece de Diogo Cão. Bom, portanto, passando então, vou passar-vos a um dos poemas mais conhecidos desta parte do mar português, que é o poema O Mostrengo. Este poema, O Mostrengo, é muito interessante porque vai aqui recuperar uma ideia e até quase imagem dos Lusíadas, do Adamastor dos Lusíadas. Aqui vai ser o mostrengo, palavra criada por Fernando Pessoa, que vai efetivamente mostrar esta figura que aparece enfrentando e desafiando e criticando e ameaçando os portugueses. E tal como Vasco da Gama enfrentou o Adamastor dos Lusíadas, nós temos aqui o homem do leme que vai enfrentar o mostrengo. Este poema depois pode ser analisado em pormenor, mas gostaria só de chamar a atenção para que o poema tem 3 estrofes e o domínio que na primeira estrofe é conferido ao mostrengo, mas que na última estrofe o homem do leme se ergue e, precisamente invocando Dom João II, o tal rei que efetivamente teve a ousadia de enfrentar toda uma nobreza que o contrariava nessa perspectiva e considerar que importava a descoberta dos mares para se chegar à Índia e poder trazer de lá, comprar lá as especiarias, a seda que era ambicionada pela Europa. Como sabem, a Europa só produzia para se vestir, nós tínhamos, enfim, a lã, as peles, a pele, o linho da planta, não é? Com que vestimos, e o algodão que vinha do Egito, era aquilo que a Europa vestia, digamos. Portanto, a seda do Oriente era algo de precioso, de belo, nós não tínhamos cá visto a seda na Europa, não é? Portanto, as sedas, as pedras preciosas, sobretudo, naturalmente, as especiarias. Um dos poemas mais conhecidos desta segunda parte é o poema Mostrengo. O mostrengo é uma palavra inventada por Fernando Pessoa, mas o mostrengo vai recuperar a ideia do Adamastor que nós vimos nos Lusíadas. Nos Lusíadas é Vasco da Gama que enfrentou o Adamastor. Aqui, o mostrengo, que é a imagem do tal monstro que aparece e que iria amedrontar os navegadores portugueses, quem vai enfrentar aqui vai ser o homem do leme. O homem do leme. Este poema é muito conhecido, hoje gostaria só de chamar a atenção para... O poema tem 3 partes, as 2 primeiras estrofes, nas 2 primeiras estrofes dominam o mostrengo. O homem do leme treme, o homem do leme tem medo. Mas na última estrofe, reparem, o mostrengo já não fala.
É o homem do leme que se vai afirmar, que vai agarrar o leme. Reparem na importância das palavras as velas, as quilhas e o leme, que são efetivamente 3 elementos do barco que levam o barco a bom porto, àquilo, ao sítio, ao lugar para onde os portugueses pretendiam ir. Reparem bem, o mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: El Rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo, rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, como onde nunca ninguém me visse, e escorro os meses do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: El Rei Dom João II. 3 vezes o leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Reparem bem neste crescendo do homem do leme, que efetivamente deixa de tremer para afirmar todo o poder que lhe vem de representar um povo que quer o mar, quer o mostrengo. Temos aqui a exaltação patriótica, temos aqui o herói simbólico, temos aqui um Dom João II com toda a sua determinação, temos aqui efetivamente toda a questão da exaltação de um povo que quer o mar, que é do mostrengo, que é do desconhecido, que vai passar a ser dos portugueses, mas não só dos portugueses, vai passar a ser o caminho e não a fronteira que era até ao momento. Estes são os poemas da vertente épica da obra. Mas vamos de seguida, ainda nesta parte, ver um outro poema de todos conhecido, o poema Mar Português, cuja primeira parte é o poema do lirismo, daqueles que ficaram, daqueles que sofreram, daqueles que viram partir os seus entes queridos e nunca mais os voltaram a ver. É essa parte chamada Mar Português, poema, perfeitamente, que vai recuperar o título desta segunda parte. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem de passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Reparem, recuperamos aqui o bujador. Não se diz quem quer passar além do cabo das tormentas. Não. É quem quer passar além do bujador. Porque o bujador era realmente o cabo da dificuldade. Foi o cabo que durante séculos ninguém passou. E que aqui, magistralmente, é apresentado pelo poeta como o grande ultrapassar de obstáculos produzido pelos portugueses. Ora bem, deste poema vemos a vertente lírica na primeira estrofe e a vertente épica na segunda estrofe. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Nesta vertente lírica, reparem naquela progressão. Quem é que é escolhido como os primeiros que sofreram? No início, ao mar salgado, quanto o teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram? São as mães que perdem os filhos, a dor maior. Quantos filhos em vão rezaram? São os filhos que perdem os pais, a outra dor. E quantas noivas ficaram por casar? As noivas que perdem os noivos, os maridos, os noivos, os futuros maridos. Ora bem, esta dor, nesta progressão da maior dor, é aqui apresentada precisamente pelo poeta na vertente lírica, na vertente que não esquece
o sofrimento, a outra face da medalha da expansão ultramarina. Bom, os poemas do Mar Português, a parte do Mar Português vai terminar com o poema Prece. E o poema Prece, de certo modo, já anuncia um século XX. Já estamos longe, neste poema Prece, daquela perspectiva da conquista do mar. Já temos a percepção de que essa conquista ficou no passado. Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mal universal e a saudade. Este poema é bom lê-lo com calma, mas reparar na última estrofe deste poema. Dá o sopro à aragem, a desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço remoça, e outra vez conquistemos a distância, de uma a outra, mas que seja nossa. Já é aqui o anunciar, atenção, nós já não estamos, o poeta já não está a recordar os tempos áureos da conquista do mar. Já está a olhar, é uma prece que ele faz a Deus, de que conquistemos novamente a distância, de uma a outra, mas que seja nossa. Já estamos no século XX, na perspectiva de um país que já não é aquele país cantado no brasão e cantado no Mar Português na vertente épica. Já é a vertente lírica, a perspectiva do humano que está reduzido à sua humildade, aos seus limites. Terminamos, portanto, a segunda parte, Mar Português, com os 12 poemas que ilustram esta perspectiva da conquista dos mares no passado.